De todos, vamos ouvir agora, aproveitar nossa intervenção aqui, João, dentro do expediente, para trazer a palavra do Coutinho. É importante dizer o seguinte, foi o mesmo lado direito, a mesma perna direita, quando o Neymar sofre a contusão na partida pelo Paris Saint-Germain, ele fratura o 5º metatarso do pé direito. A contusão agora não tem a ver com, ou a contusão, né? As dores, né? A leve dor que ele está sentindo não tem a ver com a fratura no metatarso. Tem a ver com um tornozelo relacionado à forte pancada que ele sofreu em um lance contra a seleção da Suíça. É apenas uma coincidência, segundo o médico da seleção, o fato de ser no mesmo pé operado, né, que afastou aí o Neymarzinho por 98 dias de jogos oficiais. Esse foi um tema comentado pelo Coutinho, porque os jogadores não querem perder também o grande companheiro de time, né, a principal estrela da seleção, na partida contra a seleção da Costa Rica. É uma seleção com muita qualidade, cada um tem a sua responsabilidade, cada um sabe da sua responsabilidade e todo mundo quer fazer bem. Então, fazendo bem, cada um fazendo a sua, a equipe cresce, a equipe joga bem e aí surge, um jogador joga bem uma partida, é o protagonista, na outra vem outro. Então, o mais importante para a gente, o que a gente tem na cabeça é o coletivo. Ele é como se fosse um psicólogo, porque ele conseguiu colocar isso na nossa cabeça, de estar mentalmente forte. E isso é uma coisa que todo mundo leva consigo. É uma coisa muito importante e acho que a gente tem que continuar assim. E esse é o segredo, essa é a chave. Estar mentalmente forte, porque a gente vai enfrentar pedreiras e o próximo jogo já é um deles e a gente tem que estar mentalmente forte. Com certeza vão bater também. A gente está falando de uma Copa do Mundo, a gente tem jogadores rápidos na frente. Acho que o árbitro vai estar ligado nesse jogo. Claro, depois do jogo conversamos sobre o que podemos melhorar, sobre o que aconteceu no jogo, sobre essa a coisa dos pontos. Isso já foi passado, o Tite tinha passado para a gente antes. Toda a história que teve a Copa do Mundo, das pontuações de classificação, a gente sabe disso. Mas, como eu falei, eu, pelo menos na minha cabeça, todo jogo para mim é como se fosse uma final, ainda mais na Copa do Mundo. Acho que a gente tem que encarar assim. Ficou claro que todos os jogos vão ser bem difíceis. Às vezes muitos torcedores, muita gente acha que a gente, por ser Brasil, vai chegar e vai ganhar fácil e vai fazer muitos gols e essa é a mensagem que ficou, porque todos os jogos são difíceis. Hoje em dia todo mundo está se preparando cada vez mais, então numa Copa do Mundo, essa foi a mensagem que ficou. Claro que agora a gente tem que ao invés de ser 100%, 110% para poder ganhar os jogos. Tá aí, palavra de Coutinho, jogador da seleção brasileira. Durante a entrevista, muitas perguntas feitas a ele, Abel e amigos, a respeito dele ser o protagonista da seleção. Foi. Mesmo com o Neymar em campo, ele fez o gol. Se não fosse o gol dele, ai, o que seria da nossa seleção? Mas toda hora o Coutinho valorizando a palavra que embala essa seleção. Coletividade, o coletivo. Falando, não, eu sou importante, mas os outros também são. Muito consciente o Coutinho do papel importante que ele tem, mas também evitando essa história de se o Neymar não estiver em campo, a responsa vai ser toda minha. Não é assim, pelo menos o Coutinho pensa dessa forma, Abel. É verdade. O que me chamou a atenção também na entrevista coletiva do Philippe Coutinho, ele usou muitas vezes a expressão cabeça boa.
o que ele quis dizer, que eu senti ali, de não deixar baixar o astral do pessoal, da rapaziada, do time, depois desse empate, com tantas críticas, né? E foi frustrante para eles, para todos, né? Ter começado a Copa do Mundo com esse 1-1 diante da Suíça. Ele usou muito isso, de cabeça boa, mentalização, concentração, algumas palavras, inclusive, muito usadas também pelo Tite. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu acho que tenho certeza que o Tite trabalhou muito, está trabalhando nesses dias, é a virada de jogo. Ele quer mais virada de jogo e ele quer que a seleção brasileira use mais o lado direito, não é? Com Danilo, principalmente, ele acha que o jogo ficou muito concentrado ali com o Marcelo, com o Neymar, e ele quer que a seleção brasileira jogue também pelo lado direito, com o William, com o Danilo, para usar tudo que a seleção brasileira tem ali e conseguir... Para ser menos previsível, Menos previsível, exatamente. Então, mais virada de jogo, mais bola trocada, para usar também o lado direito da seleção brasileira. E para voltar aí, João, com vocês, que o Neymar, que a gente sabe que é um craque monstruoso, solte mais rapidamente essa bola. Teve um lance do jogo, alguns, né? Mas teve um que me chamou muita atenção. Neymar pega a bola, tem 5 marcadores suíços. Ele para na frente do marcador, fica passando o pé em cima da bola. Demorou uns 6, 7 segundos. Em 6, 7 segundos, já tinha mais 5 suíços, com os outros 4, 9 marcando. É isso que o Tite quer também, que solte com mais agilidade essa bola. Tanto é que o gol do Brasil foi velocidade e inteligência, usando esse tripé citado pelo Abel. Marcelo, Coutinho, Neymar e o Coutinho fazendo aquele golaço. E só para fechar, me chamou a atenção também a musiquinha do Senegal que vocês cantaram aí. Quem é que puxou isso? Foi o Pascoal? Sensacional, hein? Adorei. Pode mandar de novo. Boa! Você quer de novo? A gente canta. Como é que é aí? O Edmundo, o que sabe? Edmundo, puxa aí. Vambora. Por favor. Senegal. Senegal. Ah, garoto! Sucesso da banda Reflexo no início dos anos 90, hein? Sensacional. Muito bem, homenagem ao Senegal, que hoje conseguiu a primeira vitória africana na Copa da Rússia 2018. Só uma curiosidade, o Quesada... Posso fazer uma pergunta para eles? Pode, mas deixa eu fazer uma aqui primeiro. Olha só, teve treinamento de posicionamento defensivo hoje aí, não? Vocês falaram que treinaram finalização, treinamento de posicionamento da defesa, teve? Teve um pouquinho de tudo sim, João, e vai ter muito mais amanhã, porque amanhã a gente não vai poder acompanhar nada da seleção brasileira de futebol, ou seja, sempre será assim, 2 dias antes do jogo da seleção, o treino será fechado aqui em Sochi e depois a seleção vai para outras cidades quando chegar oitavas, quartas de final, semifinais e tomara que chegue também em Moscou para treinar em Moscou antes da grande final. Mas aí se intensifica os trabalhos ofensivos e defensivos. E é claro que esse gol que o Brasil tomou com o Zuber e mais 9 jogadores brasileiros olhando para ele, vai tentar mudar o Tite, não é? Essa concepção de marcação da seleção brasileira e fazer a tal do ajuste fino dessa marcação na cobrança de escanteio e cobranças de falta próximas à área. E só para completar, João, esse treino, essa pergunta que você fez, ele aconteceu também antes do jogo contra a Suíça, né? Inclusive, isso foi falado... O treino invisível, né? Isso foi falado, inclusive, pelo Kleber Xavier, pelo auxiliar, e exatamente citaram o Shaqiri, que foi o que fez o cruzamento. Mas acontece, treina, mas com todas as equipes, né? Porque tem uma frase que vocês não sabem. Treino é treino, jogo é jogo. Pô, boa, essa é nova, hein, Quesada? Diga aí, Edmundo. Não, só pra curiosidade mesmo, porque tudo que disse o Quesada ali sobre a coletiva do Tite, sobre o que disse o Tite, foi o que nós debatemos aqui ontem no expediente. Será que ele estava nos assistindo? Rapaz, nós ficamos 1 hora falando aqui exatamente sobre isso, viu, Quesada e Abel? E eu cheguei até a usar a seguinte comparação. Eu gostaria de ver o Neymar jogando como o Bebeto jogava. Bebeto era muito assim, né? Dava o tapa, saía na frente, era muito franzino. Quando o cara tentava chegar para fazer a falta, ele já estava lá na frente. É isso aí, João. A gente está vendo a mesma coisa, isso é legal, né? O PVC e o Edmundo estavam no jogo comentando, eu e o Abel também ali, não é? Depois fazendo as reportagens. Torcedores, a gente conversou com muitos torcedores, eles têm esse mesmo pensamento, discutindo o tamanho do Neymar. O Neymar é Muito bem, já a gente volta lá com o Quesada e com o Abel Neto, imagens do treino hoje da seleção brasileira. Meus amigos, o Neymar, segundo a comissão técnica da seleção,
Problema no tornozelo, mas não preocupa, segundo a seleção brasileira e a sua comissão. Será, Edmundo? Não deve preocupar, porque eu insisto, falo isso aqui quase todo o expediente, tenho até medo de ser repetitivo. Sim. Mas o jogador sofre microlesões em todos os treinamentos, em todos os jogos. Só que são dores suportáveis, né? Se foi pancada mesmo em função do excesso de faltas, tranquilamente, a questão só de se recuperar fisicamente, porque também é um esforço maior quando você vem de 98 dias sem jogar futebol, sem jogar um jogo de Copa do Mundo. Amistoso é um pouquinho mais tranquilo, suave. mais suave, o pessoal tira o pé. Treino também não tem a competição que tem um jogo, e o jogo foi de fato muito acirrado. Pode ser que ele venha sentindo dores do reflexo das faltas, como disse o médico da seleção, inclusive, desculpa a minha ignorância, mas eu não conheço aquele médico. Mas ele disse que foi em função das faltas recebidas. Assessor de imprensa. Aquele assessor de imprensa também não conheço. Isso, assessor de imprensa. Porque aí me permita uma coisinha. Eu acho o fim da picada o médico não descer para dar uma entrevista para falar o que tem um jogador. Com todo respeito, doutor Rodrigo, desce o senhor e fala. Ou Ricardo. Ou doutor Ricardo, desce o senhor e fala. Ou Bruno Porque o Mazzotti, assessor, o Bruno Mazzotti, que é o fisioterapeuta, desce alguém e fala. Alguém da área médica. Pô, por quê? Porque precisa indagar. Ô, doutor, ele já estava com a bandagem no tornozelo, eu estava aqui conversando com o Edmundo, ó, já tá lá com aquela atadura de plástico Aquela no tornozelo. azul, aquela Já não estava legal. O tornozelo dele já estava igual uma melancia. Então, pera um pouquinho, deixa o médico e fala. E aí dá a impressão de que não quer responder os questionamentos. Eu não sei qual é a especialidade do assessor de imprensa, se ele é traumatologista, se é ortopedista, eu não sei. A princípio, jornalista. Né? Então, é jornalista. Como nós somos. Como nós, Poxa vida, deixa o médico e fala, que custa? Que vai ficar careca de dar uma entrevista? Pelo amor de Deus, gente. Tem umas coisas que eu vou ver cachorro voando ainda no futebol. Não se assuste, não, do jeito que as coisas andam por aí. Emerson e Zinho, vocês com a experiência aí de ex-jogadores, assim como o Edmundo aqui na mesa, vocês estão preocupados com essa situação? Apesar da comissão técnica da seleção mandar o recado de que tá tudo bem, que não preocupa. Hein, Tetra? Olha, isso que o Edmundo falou aí acontece, né? Você sai de um jogo com muito desgaste físico, né? Você tem essas microlesões, mas eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque eu conheço bem o Neymar. Quando eu cheguei ao Santos lá, ele tinha acabado de sair, uma semana, e todas as informações, sou muito amigo do Ricardo Rosa, que é o preparador físico da seleção e pessoal dele. O Neymar, como foi falado aí na entrevista, e também pelo Quesada e pelo Abel, ele é um fominha, ele não fica de fora de nada. A gente tinha que, lá no Santos, né, pós-jogo, tinha que fazer uma blindagem no vestiário para ele não ir para o campo. Ele queria treinar no outro dia e treinar coletivo, treinar os trabalhos normais com os jogadores que não tinham atuado. Então, ver ele em campo, e aí ele sente e sabe que todo mundo vai estar filmando, então ele nem se preocupou ali em, de repente, dar um miguezinho, não. Tá sentindo dor de pancada, tá sentindo dor se está compensando por causa da cirurgia, de alguma coisa ele tá sentindo e próximo do jogo. Hoje é terça-feira, o jogo é sexta-feira. Então, me preocupa, porque no jogo a característica dele vai ser de prender a bola, de chamar a falta, por mais que o Tite oriente, monte, é a característica dele e ele está exagerando nisso, vai ter pancada, vai ter chegada nele, e aí me preocupa no jogo de uma pancada mais forte, só agravar e ele ficar de fora de muito mais jogos. Emerson, tá preocupado também? Preocupa, João, preocupa. Preocupa sim, porque o Neymar, como disse o Zinho, ele gosta de treinar. Eu peguei o Neymar um pouco no Santos também, no final da minha carreira, e ele é muito fominha, muito fominha. E preocupa também a parte física, porque um jogador que vem de lesão, já não estava 100%, né? Muitos falam que ele ainda não está 100% fisicamente, e para um treino, né?
fica fora de um treino que ele poderia recuperar, fazer algo mais para recuperar um pouco a forma física. E a tendência é que ele pare mais de um treino, porque se ele está com muita dor, amanhã também será difícil dele treinar. Então isso preocupa, porque já não estava bem fisicamente, para 2 treinos, tem a chance de melhorar, de fazer algo mais e não consegue. Então isso preocupa. Tomara que não seja nada, a gente torce para que não seja nada, mas preocupa sim. Perfeito. Só para colocar o Rodrigo Bueno e o PVC aqui nesse papo, antes eu vou voltar lá a Sochi para fazer uma despedida rápida com os nossos companheiros Leandro Quesada e Abel Neto e deixando vocês à vontade, viu, companheiros? Prioridade absoluta para vocês, qualquer novidade, qualquer informação, canal aberto aqui no Expediente Futebol. Ô, João, então eu vou deixar coisa para vocês responderem, vou dar minha opinião rapidinha e o Abel também. Digamos que o Neymar não jogue a partida contra a Costa Rica. Quem vai? O certo seria o Douglas Costa, que é o reserva imediato dele, mas que vem também de um processo de recuperação de contusão. O Tite falou para mim, para o PVC, que quando não tivesse o Neymar, ele poderia levar o Felipe Coutinho lá para a esquerda, já que ele não quer mexer com o William, que joga muita bola. Então, se acontecer isso do Felipe Coutinho ir lá para a esquerda na vaga do Neymar, abre uma vaga no meio-campo. Fernandinho, Renato Augusto. Eu acho que aí muda a forma também do Brasil. Porque se entram esses caras, por exemplo, o Paulinho pode ficar um pouco mais livre, porque com o Felipe Coutinho, o próprio Coutinho já falou isso e o Paulinho também. Quando jogam Coutinho e Paulinho nesse fato, o Paulinho tende a ficar um pouco mais recuado para liberar o Felipe Coutinho. Se bem que o Coutinho voltou bastante no jogo contra a Suíça. São as possibilidades aí do Tite. Ainda bem que ele tem as possibilidades para armar o time de forma diferente. O reserva imediato realmente seria o Douglas Costa, que está treinando normalmente, está recuperado. Agora tem essas opções aí. Você jogou a bomba para lá, né? Deixa vocês resolvam aí, tá? Então, ó, caiu na minha mão aqui, eu vou jogar para ele isso aqui. Rodrigo Bueno, caso o Neymar não possa jogar, segundo a comissão técnica da Seleção Brasileira, é bom explicar, via assessoria de imprensa, não preocupa. Mas caso ele não possa jogar, você colocaria quem no lugar do Neymar, hein, Rodrigo? Eu iria com o Douglas Costa, que eu acho que já é um cara que deveria ter entrado no segundo tempo na partida de estreia. Só que eu já vejo uma coisa muito positiva nesse viés negativo, na possibilidade do Neymar não jogar. Volta 4 anos no tempo, o problema do Brasil foi não ter um plano B para o Neymar. Sim. Vamos voltar. O 7-1 não vai acontecer de novo, o Brasil está muito mais bem treinado, mais bem preparado. Mas tem gente batendo. Tá batendo vidro na madeira aqui. Baixa a madeira aqui, ó. Madeira. Mas o 7-1 também aconteceu porque o Neymar não estava em campo. O Brasil chegou numa solução, e aí, o que vai fazer? Bernard, alegria nas pernas, a coisa não deu certo, vai pra Semi-Brasil, porque você é Brasil, porque é amarelinha, e aconteceu o que aconteceu. Agora não, você tem até plano B, plano C, Quesada e o Abel estavam discutindo ali as possibilidades. É um gosto meu. O Coutinho mostrou muita eficiência nessa posição. Então eu acho que se tem uma coisa que funcionou já nos últimos amistosos e também na estreia contra a Suíça, foi o Coutinho. Então ali eu acho que está resolvido. E o Douglas Costa achei uma boa possibilidade. O Brasil ainda tem uma necessidade maior de vitória, por ter tropeçado. O Douglas Costa é mais objetivo. Então eu acho que é o cara ideal para fazer as vezes de Neymar. Um cara que é driblador, né, que é agudo, que é incisivo, então ele pode, acho que, substituir, se não a altura, mas fazer função parecida com a do Neymar. E você, PVC? Eu acho que o Neymar vai jogar. 2, eu iria com o Douglas Costa. 3, se tiver que mudar, o Tite vai colocar o Renato Augusto. Sério? Também acho. Você acha também, Dilma? Eu acho. É titular dele, é homem de confiança, entrou bem no jogo, né, no lugar do Paulinho. E aí ele não muda na estrutura que ele vinha atuando. E o Felipe Coutinho vai funcionar melhor lá na frente e sem a companhia do Neymar. Porque o Felipe Coutinho, ele tem a timidez como uma coisa muito presente. E aí ele vê a figura do Neymar e ele serve ao Neymar. Em algumas circunstâncias ele podia seguir com a bola. Ele falou hoje na coletiva, do jogo coletivo, mas... Você falou muito isso na transmissão do Mas não foi isso que o Brasil fez. Agora, também,
Meu Deus do céu, a gente não precisa ficar tão preocupado porque a gente vai encontrar a poderosa Costa Rica, hein? Olha o Keylor Navas lá. O que ele Meu falou. Deus do céu. São 10 encontros, 9 vitórias, uma derrota, mas em 56 no Campeonato A gente perdeu uma vez para a Costa Rica? Campeonato Pan-Americano, era a seleção gaúcha. Certo. E a última vez foi 1-0. O Dunga era o técnico de 2015 e ganhou de 1-0. Mas acho que vai ganhar bem. Essa questão da inversão do lado da jogada, a média de virada de jogo da seleção brasileira na eliminatória era 4,5 por jogo, 4,25 por jogo. No jogo de domingo, foram duas viradas de jogo. Uma que foi o Marcelo que inverteu e errou o passe e jogou na linha lateral, e outra que foi uma inversão, é muito pouco. Tem que ter mais. Para você mudar o lado do jogo, para você tentar surpreender o adversário. É verdade que na eliminatória teve jogo que o Brasil não virou jogo nenhum, teve partida que o Brasil não virou o lado do campo nenhuma vez e ganhou o jogo. Contra o Chile 3-0, o último jogo. Era quase amistoso, o jogo valia para o Chile, o Brasil estava classificado. Mas é importante você fazer coisas que a seleção faz. Se você pensar que o Tite observou isso depois na coletiva, que o lado esquerdo teve muito mais triangulação do que o lado direito, isso precisa se equilibrar. Isso não aparece no retrato dos gols. Do Daniel Alves. Pode ser. Sem o Daniel Alves, o jogo fica desbalanceado. Porque se a gente tem um monstro, o melhor lateral esquerdo do mundo, na minha opinião... Na minha também. No melhor lateral esquerdo do mundo, o lateral esquerdo da Rússia está fazendo uma bacia de gol. Agora era até banco, hein? E ele entrou e está fazendo gol. Mas tudo bem. Para mim, o Marcelo é o melhor lateral esquerdo. Se você não tem esse balanço aqui, o lateral direito é mais para cá, ou daqui vai. Aí, se entrar, se mudar o Felipe Coutinho, abrir o lado esquerdo, aí você consegue. Mas vai ter alguém que voltar aqui para fazer como o Renato Augusto faz sempre. O Renato Augusto sempre foi o protetor do Marcelo na seleção. A bola sai, o Renato Augusto segura aqui, porque é o Paulinho que passa. Então o Renato Augusto sabe, tem esse entrosamento com o Marcelo. Não acho de todo ruim o Renato Augusto, mas pela forma aguda que o Brasil joga, tem que jogar tem que botar o Douglas Costa para jogar, gente. Um pouquinho mais de vibração, sangue no negócio. É muito bem. A comissão técnica da seleção diz que não preocupa, apesar de não ter treinado ainda, Neymar deve ir para o jogo. Vamos ver como ele vai participar amanhã. Mas de qualquer forma, é bom a gente começar a pensar em alternativas caso o Neymar não esteja 100%. Daqui a pouco voltamos a falar da seleção brasileira e daqui a pouco eu vou também lançar a enquete aqui do Expediente Futebol, porque amanhã vamos completar uma semana de Copa do Mundo. Mas vamos para a farra! Vamos para a farra? Vamos para a festa. Para a Esbórnia. Agora? Porque isso... Agora? Vamos lá, Edmundo. Porque isso está acontecendo na Praça Vermelha, em Moscou. Uma verdadeira farra. A Rússia está em ebulição com a Copa do Mundo. Principalmente agora, né, meu amigo Ricardo Lai? Bem-vindo ao Expediente. Para tudo, João Guilherme, tá uma loucura isso daqui, é algo histórico. A Rússia venceu 2 partidas seguidas e tem a real chance de, pela primeira vez, se classificar às oitavas de final. Olha como é que tá a galera aqui, ó. João, nem precisa traduzir, não precisa traduzir. Eu quero perguntar pro parceiro aqui, ó. Dzyuba or Neymar, the best? Very cool, go! Very cool team! Russia, victory! Hurra! Aí, João, vou perguntar aqui, ó. O Dzyuba tá aqui, ó. O pessoal tá apaixonado pelo Dzyuba. The best player in World Cup. Dzyuba or Neymar? Dzyuba or Neymar? Dzyuba! Dzyuba, Lúcio! Dzyuba! O pessoal tá fazendo Dzyuba aqui. Ó a galera aqui, ó. Tem uma russa aqui, ó. A russa vai falar aqui. Dzyuba is our bear. Bear, he's the best player. Yes. É o melhor aqui, ó. A bandeirinha aqui, ó. Ó que bonitinho aqui, ó, João. Ó. Rostinho pintadinho. Russia, I love Russia. E aí, João? I love football. I love Russia, I love futebol. Tá uma loucura isso daqui, João. O pessoal não arreda pé. Olha, galera, o Marcelo Pinta vai mostrar pra vocês, ó. Olha só a galera que tem aqui no Kremlin. A Praça Vermelha está fechada, mas no Kremlin tá uma loucura. É o barulho aqui, o oficial
Yes. The best player for you. The best player for you. Dzyuba or Neymar? Yes. Dzyuba. Aqui o pessoal quer saber de Dzyuba, quer saber da Rússia. A galera tá empolgada e não seria diferente. Ô João Guilherme, durma com um barulho desse. Eu acho que lá em Rosinca vai chegar esse som lá. Acho que vai ser difícil pra galera dormir, ô João. Legal, agora canta com eles aí, Ingrati Musicu, Fox Sports. Com o Dzyuba. Olha aí. Que alegria. O Ricardo Lai continua com a gente, produção. Ô Lai, é impressionante, né? Nós que chegamos aqui 10 dias antes da Copa do Mundo começar e todos nós víamos uma frieza, uma desconfiança do povo russo em relação à seleção deles. Agora, depois de 2 jogos, que maravilha, hein, Ricardo? Virou um russo, Ricardo Lai, um czar. Manda aí. Escutou nada que você falou. Sensacional, hein? É isso aí, João. Esse eu vou levar pra casa, é de presente, é de presente. Vou devolver, coitado, o profissional tá feliz, olha a cara dele ali, ó. Vou devolver. Tá suado pra caramba aqui. É isso aí. Ei, acho que é meu, hein? O cara devolveu. E aí? Russia. Champions World Cup? Russia Champions. Espacou-se. Se acalmar que tem o Brasil, espacou-se. This is the best match I have ever seen. I don't know what I say now. Ele não sabe nem o que falar, João. Russia Champions? Russia Champions, yes. Espacou-se. Yes. Mete o se acalma aí, João, que tem o Brasil. Mas vamos curtir a galera da Rússia. Mexico, we love Russia. We love Russia from Mexico. Russia. Vodka liberada pra todo mundo hoje, hein? Murraco! É isso aí, João! Eu passo a bola pra você e vou curtir um pouquinho da festa aí, João! Que espetáculo! Valeu, Ricardo Lai. Pintou a bandeira aí do Marrocos. É uma loucura, tá todo mundo junto e misturado. Impressionante, muito legal a gente levar para você aí no Brasil a euforia aqui dos russos. E meus amigos, a Rússia em números até agora é a melhor seleção da Copa. E na história da Rússia na Copa do Mundo, contando a União Soviética, de quem ela é herdeira, só em 66 ela ganhou os 2 primeiros jogos. Que coisa! Ganhou da Coreia do Norte e da Itália daquela vez, e foi a única vez que ela chegou à semifinal. Claro que tem muita coisa para andar para frente, porque passando em primeiro ou em segundo da chave, ela vai cruzar com Portugal e com a Espanha, provavelmente. Assim como ela está virtualmente classificada, mas ela pode acontecer matematicamente. Se a Arábia Saudita ganhar... Aí parei. Aí já é mais difícil. É claro que é difícil. Aí já é mais complicado o negócio. A Arábia Saudita ganhou rolha. Sabe que a última vez que a Arábia Saudita ganhou um jogo de Copa do Mundo, eu estava no estádio. Que foi a Arábia Saudita. Então foi você. Então o culpado foi você. A gente sabe que a Arábia Saudita vai tomar, com certeza, um gol de cabeça. Ela tem 14 jogos em Copa, tomou 14 gols de cabeça. Né? Então... Amanhã tem Uruguai e Arábia Saudita fechando a segunda rodada do Grupo A. Fala, João, apesar da fragilidade da Arábia Saudita, o Egito tem o Salah, mas não tem nada demais também, com todo respeito à seleção. Hoje me encantou o repertório da seleção russa. Jogando com muita vontade, com muita disposição. E nós temos aí os melhores momentos de Rússia 3 e Egito 1. Eu pensei que só vinha bola cruzada, Edmundo. Não, eles botam a bola no chão, tem bons jogadores. Smolov hoje, por exemplo, ficou no banco. Ele atacante, era considerado o craque do time. Perdeu a posição para o Dzyuba. Né? Então, mas é porque eles criaram um repertório mais amplo. Eles chegam com a bola no pé e tem a opção da bola aérea. O cara tem 1,96 m de altura, mas de largura também deve ser bem avantajado. Não, olha lá. Ele é um urso russo. É verdade. E assim,
Claro que pelo tamanho ele não é um craque, mas você vê no gol dele, ele mata no peito, né? Tem noção. E ele ganha a dividida, escolhe o canto e bate. A Copa do Mundo são 7 jogos. Não estou dizendo que a Rússia vai ser campeão, não. Mas a empolgação é um grande caminho percorrido. E essa Rússia que está com gana, com raça, porque 7 jogos da preparação, 4 derrotas, 3 empates. A pergunta do jornalista perguntando se eles iam ser a vergonha nacional. Com certeza isso mexeu, e mexeu muito lá a jogada do Mário Fernandes, jogada tá bem o lateral, hein, jogada individual, né? E a gente não vê o Danilo passar, a gente fica ainda com um pouco mais de... O Mário Fernandes é melhor do que o Danilo, embora o Danilo tenha uma carreira bem mais sucedida, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City. Bola por bola, o Mário Fernandes é melhor que o Danilo? Pra mim, o Danilo é melhor. Danilo é melhor? O Danilo é mais versátil, né? O Danilo pode jogar... Olha lá o Dzuba lá. Olha o Dzuba, o gigante russo. É um trator dentro da área, hein? Mesmo no primeiro gol, o Fatih vai cortar aquela bola porque o Dzuba tá atrás dele. Porque teve presença de área também. Ele foi um jogador importantíssimo. Mas, ó, vê o bicão lá de trás, ele dominou botou na caixa e girou com categoria. Vale bomba? Não é bomba não, hein? Agora, Zinho, eu quero botar você nesse papo, porque você esteve nesta coletiva que o Edmundo citou aqui, né? E você viveu lá no treinamento da Rússia o auge da crise. Os caras estavam certos aqui de que rolaria uma vergonha nacional, Zinho. É verdade. O Edmundo lembrou bem. Eu falei na transmissão, foi o Kutopov, o zagueiro. Ele muito pressionado pela imprensa russa e rolou um estresse até entre a imprensa, porque esse repórter não parava de fazer perguntas e os jornalistas ficaram chateados com ele também, porque todo mundo queria perguntar. E ele foi irritando o Kutopov abandonou, quase que sobrou para o Jackson, que estava ali com o microfone. Um clima pesado, os jogadores com semblante bem fechado. Eu falei com o Mário Fernandes ali no CT, a gente estava marcando de fazer uma entrevista com ele, bater um papo com ele, mas depois de todos esses problemas, o treinamento durou 20 minutos no máximo, os titulares saíram rápido, sem dar entrevista, sem falar mais nada. Como eu falei, nessa coletiva, houve o abandono da coletiva do Kutopov, do zagueiro. Depois ficou só o Zobnin, o volante, bom volante, sabe jogar, marca bem e sai para o jogo. E falou também, mas aquele clima bem constrangedor. Todas as perguntas eram essa. Vai ser a vergonha nacional, vai ser eliminada na primeira fase, vai perder a estreia para a Arábia, a primeira seleção a perder, enfim... É surpreendente. Isso que o Edmundo falou, eu também comprovei um repertório e eu volto a falar também. O treinador, que era muito questionado por não definir um esquema tático. O próprio Mário Fernandes não era um titular absoluto. A gente não sabia se ele ia iniciar a Copa como titular. E aí ele começa com o Mário Fernandes, vai para uma linha de 4 atrás, faz uma linha de 4 na frente, 2 atacantes, com o Golovin sendo um jogador que movimenta, que foi o destaque para mim no primeiro jogo, também foi o destaque hoje. Ele tira o Smolov, que é um jogador aí dito como ídolo da torcida, mesmo ganhando de 5-0, coloca um grandalhão na frente que sabe jogar e dá essa opção também da bola aérea. O Tchetcherev é um jogador que entrou também no segundo jogo pela contusão do Dzagoev e ele mantém, joga, faz o gol, é um dos artilheiros da Copa, faz aquele lado esquerdo com o Zirkov, que é um jogador experiente, que é remanescente da seleção também, que jogou aqui no Brasil. Enfim, é um time, como o Edmundo falou, eu concordo. Não é o campeão do mundo, já é o sério candidato ao título? Calma. Mas surpreendeu e faz uma Copa, e todos estão dizendo que é a sensação desse início de Copa. É uma surpresa. O Tcherichev já tem 3 gols. Ele está junto com o Cristiano Ronaldo, que joga amanhã contra Marrocos. A gente vai mostrar imagens. Joga... Se ele continuasse servindo a seleção brasileira, você acha que ele teria bola para estar na Copa jogando pela seleção do Brasil? Um reserva do Daniel Alves, por exemplo? Bom, ele tem potencial, né? Nós vimos ele quando ele estava no Brasil, né? Eu tive a possibilidade de ver um pouco desse crescimento dele no Grêmio também, mas foi por escolha dele, né? Foi por escolha dele. Ele teve a oportunidade e não
em uma convocação, e se eu não me engano, ele não compareceu. Tem um jogo, ele jogou uma partida depois. Teve essa que você está falando, mas depois ele jogou uma partida em 2015 com o Dunga. Ou seja, ele teve uma segunda chance ainda, Emerson. Ele já teve uma chance ainda. Então, ele teve a possibilidade de escolha. Claro que é uma situação totalmente diferente. Jogar na seleção brasileira não é para qualquer um, não é. É muito difícil. Jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira e jogar uma Copa do Mundo pela Rússia é totalmente diferente. Esse entusiasmo também, a gente sabe, eu estou acompanhando a seleção da Rússia também. E se a Rússia pegasse um time como a Suíça na estreia? Será que seria 5-0? Será que não teria também uma pressão? Eu acho que jogar com a Arábia Saudita ajudou também. Por mais que a Rússia tem méritos, né? A gente viu, é uma seleção que está jogando bem, jogando em casa, com o apoio da sua torcida, fez uma excelente estreia, mas pegou o Arábia Saudita. Ajuda, né? Ajuda nesse caminho. E o Mário Fernandes tem potencial, está fazendo uma ótima Copa, é um jogador que vai no apoio, sempre foi isso. Ele começou como zagueiro, né, e descobriu que ele tinha esse potencial para jogar na lateral direita. É um jogador, então, que vem de uma parte defensiva, mais defensiva, e que melhorou muito essa parte ofensiva dele. É a força da Rússia hoje. Ataca com qualidade. Mas para falar de seleção brasileira, se ele tem chance, eu acho que é muito difícil, porque nós temos bons laterais, perdemos o Daniel Alves, o Danilo é um bom jogador, claro que está um pouco tímido ainda, mas eu acho que tem uma explicação isso, porque nós temos o Marcelo do outro lado, então ele dá essa segurada, eu acho que é mais por uma situação tática, um pedido até mesmo do Tite, porque, sabe, não dá para atacar com todo mundo. O Brasil tem muitos jogadores de ataque. E o Danilo tem que dar esse suporte. Fica apenas o Casemiro no meio-campo. O Paulinho vai muito. O Paulinho não joga como um segundo volante. O Paulinho está em todas as jogadas de ataque do Brasil. Então tem que ter gente para marcar, principalmente para esse contra-ataque. Então eu acho que o fato do Danilo não atacar tanto é por esse motivo. E o Mário Fernandes tem potencial. Mas eu acho que tá bom o fato dele estar jogando pela Rússia. É isso aí. Mário Fernandes está brilhando. Lembrando que ele não tem mais possibilidade de jogar pela seleção brasileira, porque já atuou aí pela seleção russa. Ele jogou pela seleção brasileira um amistoso. E aí pode, né? Como mudou a legislação, um amistoso pode depois. Torneios oficiais. O Emerson falou uma coisa importante, torneios oficiais adultos, porque mesmo o Mundial Sub-20 você pode mudar jogar, depois. Né? O Emerson falou uma coisa importante, se fosse a Suíça, por exemplo. A Suíça terminada a primeira rodada, o jogo da Rússia de hoje é o primeiro jogo da segunda rodada. Terminada a primeira rodada, a Suíça foi o time que mais desarmou na Copa do Mundo. Em segundo lugar, o México, em terceiro, a Sérvia. De fato... Suíça e Sérvia? Suíça e Sérvia. Que interessante. E estão em que grupo? Nos grupos do Brasil. No grupo, Suíça, México empatado com a Sérvia são as leis que mais desarmaram. Então é o encontro que o... Aliás, não teve nenhum 0-0 na primeira rodada, não aconteceu desde 2002. Que ótimo. A gente está falando de um brasileiro que joga na Rússia, que é o Mário Fernandes, e tem toda uma história. Tem gente que pode achar que ele não deveria vestir a camisa da seleção brasileira, porque em um momento, na primeira chance, ele recusou. Exato. Agora tem um jogador que está arrebentando nessa Copa, no time da Rússia, que é espanhol. Que é o caso do Cheryshev. A história desse cara é sensacional. É impressionante como um torneio, uma Copa do Mundo, lança do nada, tira do ostracismo algumas figuras. Porque quem é o Cheryshev? Cheryshev, ele é filho de Dmitry, era um jogador russo, que foi jogar no Sporting Gijón da Espanha. Ele nasceu na Rússia, o Cheryshev, mas ele fez a vida inteira na Espanha. Tanto que ele nunca jogou na Rússia. Real Madrid. Ele jogou na base... Jogou no time B do Real Madrid. Antes do Real Madrid até, ele começou a jogar em times pequenos ali. Ele ficou muito conhecido quando o Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei em 2015-16, porque ele tinha jogado por outro clube e jogou pelo Real Madrid. Inscrição irregular, ele foi eliminado. E o Cádiz eliminou o Real Madrid no WO. Foi convidado a se retirar. E ele jogou no Valência, jogou no Villarreal, que é o time atual. Ele rodou pela Espanha e ele já declarou, eu não me sinto russo, eu me sinto espanhol.
Ele tinha, em tese, acho que pretensão, desejo de jogar na seleção espanhola. E a ironia o faz fazer 3 gols pela Rússia. Aí você perguntou... E um detalhe, ele entrou na vaga do Dzagoev, que se machucou na metade do primeiro tempo. E é o craque do time. E o Dzagoev, em tese, é o cara mais talentoso, é tido como craque. Como o mundo dá volta, você está perguntando se o Mário Fernandes teria espaço na seleção brasileira. Eu acho que nesse momento, sem o Daniel Alves, até teria, pela estatura, pelo tamanho, poderia ajudar. O Mário Fernandes é mais bola do que o Fagner e o Danilo? Pra mim é. É, Edmundo? Eu também acho que é. Porque o lateral ele tem que cumprir dupla função. Não adianta essa coisa de que ele não sobe porque o Marcelo desanda a atacar. Se ele fosse bom no ataque, quem ia pro ataque era ele e o outro ficaria. E a gente já viu, lateral bom é lateral isopor, que vai no fundo e volta. Tô brincando porque um amigo que está trabalhando com a gente, o Ricardo Rocha, fala muito isso. Quis homenageá-lo. Mas assim, não dá para você, no Brasil, ter um lateral que não passa. É tradição. Jorginho, só os últimos que eu vou lembrar. Carlos Alberto Torres, Jorginho, Leandro, Cafu. O próprio Daniel Alves, eles são uns alas, fator surpresa, e o Danilo não saiu. Há uma carência no Brasil nessa posição, mas pelos jogos, eu não acompanho o CSKA, Mário Fernandes aqui no CSKA, mas pelos 2 jogos que eu vi, ele atuando pela seleção, ele é uma opção de ataque. A bola se desenvolve, o jogo se desenvolve, e ele já está lá na frente, e toda vez que a bola chega nele, ele sabe o que fazer com ela, inclusive na hora do gol. O técnico estava errado, né? O técnico estava errado. Mas o técnico jogava com 3 zagueiros. E não deixar o Mário Fernandes, não ter colocado ele antes na seleção. Agora, eu acho só uma lenda a história de que o Danilo defende bem e ataca mal. Acho, inclusive, que no Real Madrid ele teve muito problema defensivo. Muito jogo defensivamente ele era vaiado porque ele não marcava bem. Porque marcava mal. Porque ficava mal. Ele perdeu espaço para o Carvajal em jogos que ele precisava marcar. O Neymar, inclusive. O Real Madrid e Barcelona escalar o Carvajal porque o Carvajal marcava melhor do que ele. Então, o que ele está deficiente no apoio. O primeiro jogo foi... Ele tem passe para gol. Ele tinha jogado, antes da lesão do Daniel Alves, ele tinha um jogo na seleção com o Tite. E tinha um passe para gol. Então ele passou contra o Japão. Ele fez outra passagem, fez o passe e saiu o gol. Mas ele está claramente com deficiência nesse aspecto, mas não é verdade que ele é bom na defesa e que está falhando no ataque. Defensivamente, ele também nunca foi absolutamente seguro, não. Muito bem, então é isso. Então chegamos à conclusão que o lateral direito é o lateral submarino, vai no fundo e não volta nunca. É isso. Podemos ter um problema. É o submarino. Olha, chegamos ao... O reserva também é submarino, o Fagner? Não, o Fagner não. Eu acho que nesse aspecto o Fagner marca, eu acho que o Fagner tem boa condição para marcar e ele é mais consistente quando vai na frente. Mas seria melhor o Fagner titular? Assim, é que a estatura do Fagner, ele é um jogador pequeno, e a seleção brasileira é uma seleção baixa, é pequena, jogadores. Uma das mais baixas da Copa, Agora, o Edmundo está falando uma coisa aqui de lateral que passa, que não passa, ele jogou com 2 que... O Emerson também e o Zinho jogaram com 2. O Roberto Carlos e o Cafu, quem ia segurar? Quem ia amarrar? Ia botar uma corda na cintura dos 2 para não passar? Como é que você ia amarrar? Mas é muito simples, é muito simples, Pascoal. O adversário tem um atacante, um pega, outro sobra. É só organizar. Se organizar direitinho, todo mundo vai se dar bem. O volante dá um passinho pra trás. Tem dois. Um volante recua um pouquinho, um zagueiro pega. Geralmente o zagueiro mais rápido sai no bote. Fica na sobra, certo? Outro marca, o volante volta aqui, dá para os 2 irem ao mesmo tempo, é só organizar. Eu não estou dizendo que a seleção do Tite é desorganizada, não, muito pelo contrário. O Tite é especialista em organizar equipe, mas no jogo, pelo menos no jogo de estreia, a gente viu uma equipe desorganizada. Pensa, igual Pipa. Dando de lado. Mas é por causa do Daniel Alves. Só pelo lado esquerdo. É a falta do Daniel Alves. Se tem o Daniel Alves, compensa o lado direito com o lado esquerdo. A tendência do Brasil é jogar mais pelo lado esquerdo por conta do Neymar. Pelo talento do Neymar. É natural que isso aconteça. Os jogadores da seleção do Brasil vão buscar mais o jogador talentoso. E o cara que chama atenção é o Neymar.
Entendeu? Então a bola vai sair um pouco mais pelo lado esquerdo. Vai sempre passar por ali. A fluência pelo lado direito, o Daniel Alves é tão bom, tão competente, que quando ele passa, ele leva alguém com ele. Então os caras sabem que quando ele passar, alguma coisa vai acontecer. E o Messi sabe bem disso, porque muitos gols da carreira do Messi foram assistências do Daniel Alves lá no Barcelona. O lado direito da seleção brasileira preocupa? É a pergunta que a gente coloca na tela e que a gente coloca em jogo aqui para você discutir junto com a gente. #ExpedienteFutebol. Vocês estão falando aí, o time tá pro lado de cá, né? Tá pra canhota. Pra canhota. Como é que faz pra dar uma equilibrada nisso aí? Não, o Paulinho não esteve bem. O Paulinho não esteve bem. O William começou bem, mas depois sumiu. A bola não veio pra cá. Porque a bola não veio. Então é preciso ter equilíbrio. E essa virada de jogo, ela não precisa ser atravessando a bola para poder proporcionar ao adversário o contra-ataque, não. De um lado, ela pode ser de pé em pé, dando velocidade ao jogo. Agora, quando a bola começa a virar de um lado para o outro, ela para e não tem sequência, a marcação chega um pouco mais rápido. Ali, ó, tem uma colocação ali, ó, que foi a última agora, não sei se tem como voltar aí no nosso GC, é um telespectador dizendo o seguinte, pode botar o Marquinhos de lateral direito. Aliás, o Marquinhos, que era titular da seleção brasileira, e nas vésperas da Copa do Mundo acabou perdendo a posição para o Thiago Silva. Seria uma boa opção? Mais para frente? Estamos falando da parte defensiva, não estamos falando da parte ofensiva. Aí você vai aumentar um pouquinho a estatura, o Marquinhos não é nem tão alto, mas você vai dar um tom mais de marcação para o lado direito da seleção brasileira. A gente está tentando alguma coisa diferente, entendeu? A gente está pensando naquele toque brasileiro, que é o toque do refino e tal. E uma coisa que chama atenção, poxa, a gente tem alguns jogadores que têm condição técnica de fazer alguma coisa. O Felipe Coutinho é capaz de um drible. O Gabriel Jesus é capaz do drible. O William é capaz do drible. Aquela jogada que ele tem de trazer a bola para cá, de repente dá um tapa para dentro e bate com a perna esquerda. O Marcelo joga demais. Então, essa coisa do drible, essa coisa da iniciativa, faltou para o time brasileiro na última partida. Faltou. Os jogadores não estavam... Eu não sei se era início. O PVC falou que talvez seja a estreia. Acho que isso tenha, tipo... O Danilo está sem confiança. O Danilo já nos amistosos, ele não estava legal. O começo dos amistosos, a gente assistiu em Rosinca, os primeiros minutos, ele errando passes, errando tempo de bola, coisas básicas, que dá a impressão de um certo nervosismo. Daniel Alves, explicando para o público, é a nossa base, né? Aqui em Moscou, estamos instalados em Rosinca, uma localidade aqui. Daniel Alves é melhor que o Danilo? Claro que é, isso ninguém discute. Mas além disso, é a vivência, é o tempo de seleção. O cara precisa sentir à vontade. Tem cara que vai lá, o cara precisa de um certo tempo para se adaptar. Tem gente mas o Danilo já tinha passado por lá. Então, mas eu não sei, tá estranho. Mas o Danilo flutua em várias posições. Ele flutua de volante, segundo volante. Jogo do título do México? Na Inglaterra, isso. Na Olimpíada de Londres, em 2012. Decisão do ouro olímpico. O Danilo chegou lá convocado como lateral direito e pediu ao Mano Menezes para não jogar como lateral. O PVC, algo que me veio à mente agora em cima de um comentário que você fez várias vezes aqui no Expediente Futebol. Isso não estaria acontecendo porque ele passou boa parte da temporada não jogando de lateral no Manchester City? Ele terminou a temporada jogando algumas partidas boas contra o West Bromwich, contra o West Ham, contra o Swansea. Ele jogou de lateral. Mas ele jogou direito, a temporada ele jogou muito à esquerda. De lateral direito, essas 3 partidas que eu citei. Totalmente fora, né? As 3 partidas que eu citei, mas ele jogou de terceiro zagueiro, ele jogou de lateral esquerdo, ele jogou no meio campo e sempre como opção. Ele não foi titular no Manchester City. O Walker, que aliás o Walker que errou no jogo da Inglaterra ontem, foi o lateral direito mais vezes. Perfeito, deixa eu trazer o Emerson Wilzinho aqui. Emerson Wilzinho, vocês têm carro, claro, como todos nós aqui temos, e de vez em quando nós temos que levar o carro para fazer aquele balanceamento e alinhamento. Né? Às vezes o volante fica puxando mais pro lado esquerdo, tal. Parece que a seleção brasileira tá assim. Como é que faz, Emerson, para dar uma alinhada aí, Tetra? Como é que vai fazer para balancear isso aí, ó? Olha, ô João, a gente estava aqui escutando vocês atentamente, né? Tá foda. Belíssimos comentários. E aí o Emerson, a gente fica aqui fofocando aqui baixinho, né? Para não atrapalhar. Mas a gente estava falando o seguinte, eu vou falar do jogo, né? Desse jogo. O Marcelo também não jogou bem, o Marcelo também não foi no apoio. O Marcelo não apareceu tanto lá na frente. Né? A gente está falando muito do Danilo, mas não achei o Marcelo repetir a atuação do melhor lateral do mundo, que ele é, na minha opinião também. Não fez um bom jogo. Então essa coisa do balanço, se o lado esquerdo tivesse jogado tão bem, tão maravilhosamente, aí eu poderia até falar, pô, o Danilo não foi na frente. Na minha opinião, não vi o Marcelo também fazer um jogaço.
fez um jogo tão maravilhoso. Outra coisa que também em relação ao Danilo, o William ocupa bem a ponta direita. O William realmente conserva o lado direito. O Neymar vem aqui atrás buscar, o Neymar vai ali no meio, abre até um espaço para o Marcelo passar, e o Marcelo não passou tanto. Foi algumas vezes. O William não, ele fica bem ali na ponta direita, em cima da linha, às vezes até impede uma passagem dele. Acho que ele tem potencial, Danilo, para subir mais, para ser mais ousado. Eu gostei do jogo dele contra a Croácia, o amistoso. E o Tite falou, né? Eu achei que ele foi bem. Ele foi um dos melhores. E aquela pergunta anterior, eu prefiro ele e o Fagner do que o Mário Fernandes. E você, Emerson? Não, nós estávamos, né, conversando sobre isso e eu também concordo. A função do William atrapalha um pouco também a subida do Danilo. E o Edmundo citou bem, a nossa seleção, ela sempre teve laterais com qualidade. Né? Eu sofria muito com o Cafu e com o Roberto Carlos, tinha que cobrir eles. Então a gente sabe bem, né? Quando o lateral tem qualidade, ele tem que ir ao ataque, tem que existir essa cobertura. Mas no caso da seleção hoje, tem o William daquele lado. Né? A gente pode ver, tem um lance até nas imagens, que o William tenta um cruzamento forte dentro da área e o Danilo, ele tenta passar. Quando ele vê que não tem espaço, né? Ele volta. Porque o William usa muito esse lado do campo, diferente do lado esquerdo, que o Neymar vem muito por dentro e que a gente também fala muito, que às vezes desnecessário, muitas vezes que o Neymar fecha por dentro para buscar essa bola, porque ele embola no meio do campo, pega essa bola de costa e o Marcelo tem mais possibilidade. Tanto que o lado esquerdo do Brasil, ele sempre foi o mais forte no ataque. Né? E eu acho que isso prejudica um pouco o Danilo. E vou voltar a dizer, eu acho também que é uma situação que o Tite pede para eles dar uma segurada mais do que o Marcelo, pela qualidade do Marcelo. Não que o Danilo não possa ir ao ataque, mas é porque já existe o William e eu acho que ele pede isso pro Danilo. É verdade, é uma visão interessante. Agora o Zinho colocou um tema também que a gente pode analisar. O Marcelo, de fato, a seleção não jogou o que a gente esperava, mas o Marcelo, de fato, não foi o Marcelo, né, que a gente conhece. Não foi. Inclusive na bola do gol, que eu estou cornetando aqui desde domingo. Que a bola sai para a lateral e depois vai para o escanteio, porque no começo, em vez de ele dar um afastar de verdade, ele tenta sair jogando com um drible. Aí perde a bola e para recuperar, para não deixar a Suíça invadir a área do Brasil, tem que cortar e jogando para a lateral aqui no curtinho do lado do escanteio. Foi assim que saiu a origem. Foi assim a origem do escanteio que resultou no gol do Zuber. E aí, de novo, a lembrança, o Tite já falou sobre isso, a imprensa brasileira hoje inteira está falando sobre isso, a gente falou na hora do gol. O Brasil tomou 6 gols com o Tite. De fato, como disse o Tite, são poucos gols sofridos em 22 partidas. Mas dos 6, 1 foi de pênalti e 5 de cruzamentos. Eu gosto de pensar, às vezes, fora da casinha, né? Não é à toa que eu Como é que é? Às vezes? Como é que é isso? Eu diria 99%. O termo Como é que é diferenciado. isso, Bubu? É a característica do cara que é diferenciado. Ele ele pode errar, ele pode fazer uma besteira, mas ele tenta fazer alguma coisa. Você sai do lugar comum, É verdade. Então, por exemplo... Você tem razão. Então, você imagina... Peraí que o Bubu vai fazer uma tese nova. São duas. São duas teses. São duas possibilidades. Vamos lá, Vocês podem me chamar de louco, maluco. Vamos desenvolver. Mas como já cantou John Lennon, né? Eu posso ser um sonhador, mas eu não sou o único. Perfeito. Uma coisa, puxa o William para a posição do Paulinho. Mete o Douglas Costa na ponta direita, onde ele já jogou muitas vezes. Estou falando para responder a sua pergunta. Perfeito. Como equilibrar o time ou tornar o lado direito mais forte e tal, mais agudo? Você teria ali talvez um triângulo, o Danilo com o William e com o Douglas Costa. Se é para ficar tão geométrico nesses triângulos, que é uma das coisas que eu posso fazer de crítica ao Tite. Ele está muito preso nos 2 triângulos, o triângulo da esquerda e o triângulo da direita. E a gente está discutindo aqui que o triângulo da esquerda é o melhor do mundo e o da direita tá capenga. Outra possibilidade que pouca gente acho que discutiu. Será que não dá para jogar Firmino e Gabriel Jesus juntos? Essa é uma tese que eu também desenvolvi. De repente você mudaria para um 4-4-2. Gabriel já jogou pelo lado. Então, de repente você faz um 4-4-2 e deixa 2 caras ali. Eu acho que o Brasil tem que ser pragmático nesse 4-1-4-1. A gente foi campeão as
5 vezes que foi, num esquema 4-4-2. Rompendo regras. Rompendo regras, com atacantes que se movimentavam. Quando você se movimenta, na teoria, você recebe a bola mais livre. Você confunde mais o adversário. O Brasil vai se classificar, vai em primeiro, vai fazer uma Copa do Mundo linda. Amém. E vai fazer os 7 jogos, chegando na semifinal, e se Deus quiser, a grande final e ser campeão. Amém. Mas o Brasil precisa melhorar. E a gente só está discutindo aqui o desejo de como ela pode melhorar. E talvez seja uma alternativa voltar a surpreender o adversário, porque pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, passando o Danilo ou não passando o Marcelo, enfim. O problema é que você está estático, tem um volante, 4 jogadores aqui, e o adversário, a Suíça fez isso muito bem. Bloqueava um lado, quando o Brasil girava, bloqueava o outro. Aí, nem Pelé, se voltasse a jogar, ia conseguir romper aquelas 2 barreiras driblando todo mundo. Ajudaria bastante. Talvez se você não fosse estático, se você se movimentasse o tempo todo... Foi nos primeiros 20 minutos. Sim, PVC, mas não foi suficiente para vencer. Claro. Agora, só acho uma coisa. Aí vamos voltar para aquela discussão da semana passada, quando você perguntou se o Brasil tinha o melhor trio ofensivo do mundo, e eu disse não. Para mim não tem nada melhor do mundo, nem lado esquerdo, nem trio ofensivo. Enquanto não for campeão do mundo, não tem nada melhor do mundo. Depois que foi o melhor time do mundo, aí é o melhor time do mundo. Agora, há uma semana, a gente estava perguntando se era o melhor trio ofensivo do mundo. É o melhor quarteto. O maior quarteto do mundo. Felipe, William, Gabriel e Neymar. PVC. E hoje, só uma frase, só um segundo. Transformar o time inteiro porque empatou um jogo. Foi um péssimo jogo. Foi ruim o jogo. Mas é pra mudar o time inteiro, desculpa, assim. Não, abençoado, eu ia falar, o melhor no momento é o da Rússia, fez 8 gols. Vai ser o melhor time do mundo, se ganhar a Copa do Mundo vai ser, senão vai ser o campeão do mundo. É porque realmente, aí precisa parar de achar que o Brasil é o melhor país, o melhor futebol do mundo, enquanto não for campeão do mundo. Não, é verdade, é assim, tem a possibilidade do Neymar, embora a CBF garanta, através da sua assessoria de imprensa, comunicada pelo Departamento Médico, que ele deve jogar, mas temos que nos preparar também para não termos o Neymar, porque ele é natural isso, hein? Ele vem de uma fratura grave que ele sofreu há 3 meses da Copa do Mundo, então é claro que ele não está 100%. Agora tem uma imagem que não sai da minha cabeça e que eu acho que é uma vergonha. Bota aí a imagem aí. Aquela lá. Olha lá. Que é isso? Que desagradável, né? Só um jogador pula, o Casemiro. Quer dizer, aliás, o Zuber não pula também, né? Realmente ali, você tem todo esse número de jogadores, só um pulou. Foi o Casemiro, que estava mais na primeira trave, no primeiro pau. Ele pulou para pular, a bola passou 2 palmos acima da cabeça dele. E chama atenção, porque normalmente o atacante adversário, se ele ataca a bola, ele sai de uma posição lá de trás e vem até a pequena área como um elemento de surpresa. Não foi o caso. O Zuber ficou estático o tempo inteiro, né? Mas é o seguinte, o Brasil trocou a marcação do individual para a zona. E quando você faz isso, alguém tem que estar encostado em alguém. Não dá para você deixar a obrigação de um jogador só chegar, o outro está muito distante, porque no individual está todo mundo colado. E a maioria das seleções faz a marcação individual. A gente tem visto no escanteio, na bola parada. Na bola parada. Você vê aqui, sai um abraça dentro da grande área, rabo de arraia. Brasileiro precisa de responsabilidade. E perfeito. Jogador brasileiro tem que sair recomendado. Filho, você vai pegar X. Você, ô Edmundo, você volta pra pegar o 8 ali, porque se ele entrar, a culpa é sua. Ô Emerson, se passar a bola no primeiro pau, é você que eu vou culpar. Ô Zinho, você fica aqui no rebote, você é pequenininho, fica aqui no rebote. Você tem que sair recomendado. Esse negócio de zona. Se ele entrar aqui, você pega. O de trás acha que o da frente vai pegar. E o da frente acha que o de trás vai pegar. Tá faltando comunicação nesse time, não gritar, não é falar, comunicação, orientar, lembrar. Você falou bem, o único a pular foi o volante da seleção. Foi o Casemiro. Foi o Casemiro. Eles são uma gilete no chão. Aí o cara entrou, ele empurrou, ele fez falta. Ele fez falta, ele empurrou, na minha visão, empurrou. Tanto empurrou que o camisa 9, na hora do gol, ele saiu olhando pro bandeirinha. Ele fez falta, mas o Miranda foi juvenil, hein? Claro! Que é um zagueiraço, diga-se de passagem. Ali o Miranda, ele faz repara ali o camisa 9, bota o tape aí pra gente ver. Olha lá, Zuber. O 9 faz, o cara fez o gol. O Zuber é o 14. O 14 fez o gol. Agora o 9, ó, dá uma olhada, o 9, ele saiu olhando pro bandeirinha. Ele viu que foi falta.
O Seferovic, não é? Seferovic. Olha lá, ó, o 9, ó. O 9 tá na parada ali. Ele viu a falta, ó. Aí ele vai correr pra cá. Ah, não saiu essa da imagem. Quando entrar mais, você vai ver. Eles ficam aqui, ô bandeira, dá não, fi. Aí sai aqui, pá, vai embora. Ele sabe que foi falta, pra mim foi falta. Agora, esse negócio de marcar por zona, por que marcou por zona? Aí vai a explicação do PVC. Tomou 5 gols, 6, 1 de pênalti e 5 de bola cruzada na área. Então o Tite mudou o posicionamento. Então vou marcar por zona. Mas não dá. Tem que ser no abraça-abraça, tem que ser na responsabilidade, no contato, né? Tem que sentir o sovaco do cara dentro da grande área, senão não funciona, o bafo da orelha, tem que ser assim, porque se deixar, se passar aqui, você pega, passar o outro pega, cara, entrou, fez o gol. Um abraço pro gaiteiro. O Brasil tomou um outro gol recente em Copa do Mundo decisivo, e aquele foi crucial, que é extremamente parecido com esse gol. O gol do Sneijder. O Sneijder é um cara que tem 1 metro, tem 60 centímetros. Tanto que ele fez o gol de cabeça, ele é carequinha, ele saiu batendo na cabeça que nem ele acreditava que ele fez o gol. A posição que o Sneijder cabeceou foi a do Zuber. Ele estava na pequena área. O Emerson, eu tenho informação aqui, a gente está olhando tudo aí, Emerson. O Pascoal estava falando aqui, você estava aí também se movimentando, né? Você fez muito isso, né, Emerson? Marcando o zagueiro e tal, você entende bem desse assunto aí, Emerson? Eu estava quase cabeceando a bola. Não é isso? Eu estava quase cabeceando essa bola aí para ver se eu tirava ela da área. Não, mas tem uma outra explicação a respeito dessa marcação à zona. O Tite só fez porque ele não tem jogadores altos. Quem é que pode marcar homem a homem aí da seleção brasileira? Danilo, Thiago Silva, Casemiro, Miranda e o Casemiro que está no primeiro pau. Mas Emerson, o Casemiro não marca. Emerson, eu concordo com você que a seleção brasileira é baixa. Mas eles tinham 1 para 9. Bastava um grandalhão nosso. E o Zuber tem 1,82, eu achava que ele fosse maior. Bastava um grandalhão nosso marcar o Zuber e evitaria o gol. Porque eu tô entendendo o que você está dizendo. Eu acabo de achar a solução para o problema. Ah, é? Problema. Pedro Jeromel tem 1,90 m. Eu dei essa solução ontem, hein? Acabei de olhar na ficha aqui. Eu levantei essa solução ontem. Olha aqui, ó. Olha a ficha dele aqui, ó. Olha a altura dele aqui. Dá pra pegar aqui, Baiano? Não, aí a gente vai. Olha lá, aí a gente vai mudar tudo e eu acho que não precisa aí, isso. Jeromel, Eu falo do Mauro Galvão sempre. Jeromel, João, o Emerson conhece bem, o Zinho conhece bem. Eu joguei com o Mauro Galvão. Que monstro. O Mauro Galvão, na época que ele jogava, ele devia pesar 60 quilos e ele é mais baixo que eu. Uns 72, por aí. Deve ter uns 74, vai. Não era tão baixo assim. Eu acho que ele tem uns 78. Mas tá bom. Bem, uns 70, eu tenho uns 77. Vamos que ele seja do meu tamanho. Por aí. Beleza, ele não é alto, não é grandalhão. Não é muito mais do que isso. Ninguém fazia gol de cabeça nele. Uma vez eu perguntei pra ele, sabia? Eu perguntei porque eu fiquei curioso. Falei, Mauro, mas o que é? Qual é a sua tática? Ele falou, se eu for disputar a bola na cabeça, eu não vou ganhar de ninguém. Então, eu disputo o corpo. Eu espero o cara saltar e desloco ele. Dificilmente ele cabeceia com perfeição. E eu comecei a prestar atenção, eu não entrava na área, né? Ficava no rebote, eu ficava lá na frente. E comecei a prestar atenção e acontecia isso mesmo. Sabe quando você cabeceia assim, que a bola bate em você? Todo torto. Assim, de frente, igual o Zuber fez, com ele ninguém fazia. Dário Pereira usava a mesma estratégia. Então, a gente tem que parar de ser malandro, tem que parar de tirar proveito, a lei de Gerson não funciona. Mas isso faz parte do futebol. Você tem que usar as armas que você tem. O Emerson não completou lá, pois não, Emerson? Complete aí. Não, eu só queria completar. O Edmundo falou bem, tem um jogador. Só que nós estávamos falando por que o Tite fez a zona. Então eu estava tentando explicar que a zona é em função dos jogadores baixos que o Brasil tem. Depois tem vários erros, e concordo plenamente com o Edmundo. Muito inocente o Miranda. Ele tem que ter esse contato, o braço tem que estar no corpo do jogador, ele tem que sentir onde está o jogador para ele pular. Também entendo que o Alisson poderia estar um pouquinho mais à frente. Mas o que nós estávamos falando era a questão, por que o Tite escolheu a marcação à zona? Ele escolheu porque ele tem jogadores baixos. Depois, concordo plenamente, o cara não pode pular sozinho nessa bola. Nós tínhamos outros atletas que poderiam marcar ele, sim, um jogador.
Né? Um jogador. O posicionamento do Thiago, zagueiro. O posicionamento do Thiago. Então, se nós estamos falando da zona, temos que avaliar se a zona está bem feita. Não está. E não é para esse jogo. É para outros também. O Thiago Silva está muito longe. No momento que a bola sai, ele tem que correr junto. Né? O Danilo fica muito atrás. O Alisson pode dar um passo para frente. Então, assim, olha essa tem imagem vários frisada, erros, e aí leva um gol. Ó, o Casemiro... Casemiro 1, 2, sobe, 3, o Thiago 4, Silva está bem atrás do Miranda. O Miranda não... São 7 jogadores mais o Alisson. Talvez São o 7 Miranda nessa imagem, são 7 mais o Alisson. Só na linha da área são 5 para 1. Só aparece o joelhinho ali. Talvez o Miranda e o Alisson acreditaram que o Casemiro fosse cortar a bola. E ele não alcançou. Esse é o momento que a bola está chegando. Olha aí, é importante para a gente analisar direitinho. Não, Emerson? Tá bem a zona definida, só que... Não, a zona tá bem definida, só que tem que atacar a bola. Essa sempre foi a orientação. Eu tive um treinador, o Fábio Capello, que marcava homem a homem. Né? Ele marcava homem a homem. Ele dava essa responsabilidade, mas ele tinha cara de 1,85 m. Então, é muito mais fácil. Mas um time baixo, ele marca a zona. Só que a zona tem que atacar a bola. Se não atacar a bola, vai tomar gol. Se o goleiro não der um passe para frente, vai tomar gol. O Dida xingava todo mundo. Falta comunicação. Tem que falar mais. Tem que se xingar mais. A seleção brasileira, ela é muito inocente nesse aspecto. Quando nós tomamos o gol, o Neymar foi ali, meio discreto, falar com o juiz do empurrão. A gente não conversa muito. Isso é o caráter da seleção de hoje. Porque é o perfil, caráter não, o perfil dessa seleção. E isso conta em Copa do Mundo. É uma situação de gol, é uma situação do jogo que pode prejudicar. Tem que conversar mais. O Tite, muito calada. O Tite já destacou, na conversa que a gente teve com o Quesada, lá na CBF, em janeiro, o Tite chamou atenção para uma coisa, que ele está sendo vítima agora, por causa disso tudo que a gente está discutindo. Ele diz assim, se prestar atenção, o Brasil perdeu as últimas 3 Copas do Mundo na bola parada. E, na verdade, perdeu as últimas 4. Ele está falando do primeiro gol da Alemanha, né? Você não perde na bola parada se você tomou 7-1. Mas o primeiro gol da Alemanha foi na cobrança de escanteio. O jogo contra a Holanda foi na bola parada. O jogo do Henry, 2006, foi a cobrança de falta do Zidane. E aí ganhou 2002. E se você voltar para 98, foi o escanteio do Zidane. Eu quero insistir nesse ponto que o Emerson tocou agora e que agora há pouco eu tinha falado aqui. Ele acabou de dizer lá, uma seleção muito calada, fala pouco em campo. Edmundo foi jogador, Emerson foi jogador, Zinho foi jogador. Ô Zinho, tem que falar muito. Você, por exemplo, eu sei que é um cara, Edmundo contou aqui pra mim, hein? Você é um cara que falava direto, todo mundo, vamos lá, sempre dando orientação. Tá faltando isso? De longe, vocês estão percebendo isso? É importante. De repente, eu não sei, João, se não é por causa disso que ele não determina um capitão. Ele não encontrou esse líder ainda. Esse jogador que tem essa personalidade de cobrar dentro do campo dos companheiros, de orientar, de posicionar, desse momento que é fundamental de uma bola parada que está decidindo a maioria dos jogos. O PVC deu uma porcentagem aí. Eu escutei ele falando hoje, né, de porcentagem de gols de bola parada 47%, só nesse início. 47% na primeira rodada. Não fiz a conta depois do jogo da Rússia. Mas são 38 gols na Copa do Mundo, até o jogo antes da Rússia, e 18 de bola parada, dá 47%. Na Copa do Brasil, em 2014, foram 23%. Hoje são 47%. Aumentaram também o número de pênaltis, né? Aumentou o número de pênaltis e aí também por causa do VAR, né? Perfeito. Completa aí, Zinho. Então, assim, em cima desses números, você vê que a bola parada ela é determinante. Seja de pênalti, seja de falta frontal, falta lateral, escanteio. E na hora que a gente treina, os jogadores treinam a véspera do jogo, ou 2 dias antes. Amanhã o treino é fechado, o Tite vai treinar isso exaustivamente, né? Essa bola parada. Mas dentro do campo, o jogador é que vai falar, o Tite está lá no banco, não dá para ele ficar gritando. É o treinamento que eles vão fazer, quando chegar na hora do jogo, é um cobrando do outro, é um posicionando o outro. Foi falado aí, tá se falando muito da falta, eu também achei que foi falta, foi inocente o Miranda, e ele é tão calado que ele mesmo não reclama muito.
Quem vai falar é o Neymar um pouquinho, é o Marcelo um pouquinho, mas o próprio Miranda, ele não fica revoltado com o empurrão. Depois ele fala um pouquinho, não tem essa vibração. Precisa, numa Copa do Mundo, essa atitude, né? Um jogador cobrar o outro, um falar com o outro. Se tiver que discutir mesmo no campo, tem que discutir, isso faz parte do jogo. Para ganhar uma Copa do Mundo vale tudo. Eu ganhei uma Copa do Mundo em 94 e tinha um cara que era o capitão do nosso time, que muita gente não gosta do jeito dele, mas ele era fundamental. Ele cobrava, ele xingava todo mundo, falava, acabou o jogo, meu amigo. Volta, amizade e tal. Agora, na hora ali, tem que ter isso. Rapaz, falar o nome do Dunga no Brasil virou pecado, mas eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Mas eu vou falar do Dunga. Perfeito, eu vou falar exatamente. do Dunga, que é um grandíssimo jogador, pessoa maravilhosa. Não, mas em cima do que você está falando, o que eu estou dizendo é o seguinte, Zinho, falar do Dunga no Brasil virou pecado. Qualquer coisa que se fala do Dunga, não sabe nada, aquela coisa toda. Mas é um campeão do mundo, foi um grande capitão, um líder e merece todo o respeito. Tá faltando alguém, Edmundo, com esse... Você jogou com o Dunga em 98, Joguei. né? Tá faltando isso? Joguei e vou te falar, é uma liderança positiva. Fala, grita, xinga, mas é um super cara fora do campo. Você pode contar com ele para qualquer coisa. As pessoas podem falar se ele é bom técnico ou mau técnico. Isso aí eu acho que ele não deveria ter aceito ser treinador da seleção sem nunca ter treinado algum time. Que aí ele corria o risco, mas ele foi atender um pedido do Ricardo Teixeira, presidente na época. Mas enfim, é importante ter a liderança. Essa coisa de politicamente correto, esses 23 jogadores estão representando 210 milhões de pessoas apaixonadas pelo futebol. Então, assim, tem que vibrar. O nosso povo é um povo alegre, vibrante. Você vê a cara do Willian fazendo assim, ó. O Edmundo, pra quem não lembra, na final de 98... Isso assusta, João. Isso assusta, porque se for campeão, se Deus quiser, acredito que vai ser campeão, vai ser festa. Mas se perder, vai todo mundo, não deu, fizemos o máximo, foi legal. O Edmundo na Copa de 98 deu um sinal. Não tem indignação, mas o nosso povo vai ficar indignado. A gente já está indignado com uma série de outras coisas. Aqui é um programa de esporte, não estou misturando uma coisa na outra, não. Mas pelo menos um alento, uma alegria nesses 30 dias de Copa do Mundo. Oi, Edmundo. Você viu a coletiva aí do Felipe Coutinho, né? Tímido, uma vozinha, né? Já ressaltei isso outras vezes aqui, Zinho. Pra mim, ele foi o melhor jogador do Brasil em campo e tal, né? Puxar lá pra cima a coletiva, de animação, de que, vamos reverter agora, vamos pra cima da Costa Rica. É bem calmo demais. Não, Ozinho, eu admiro, eu respeito quem joga no Real Madrid, quem joga no Barcelona, no Liverpool, mas agora eles estão representando o Brasil. E eles têm que representar o Brasil como o povo brasileiro quer. Essa é uma opinião. Eu quero que ele vibre, que eles vibrem, que eles tenham prazer em estar ali. Por isso que você cobrou na final da Copa de 98, quando você estava em campo. Que aquele gesto muito brasileiro se identificou com você naquele momento em campo. O Rivaldo, né? Vocês convivem com o Zinho aqui, né? Sim. O Zinho é um amor de pessoa, não é porque é meu amigo não, mas é um amor de pessoa. Não me entrega não, Edmundo. Mas lá no dia a dia, no campo... Como é que era, hein? Ele é chato, ele é ranzinza, ele é brigão. Ranzinza, brigão? Eu tô mentindo, Crisan? Não, é verdade. Eu era muito chato mesmo. Eu pegava no pé, eu reclamava. Eu era de tudo. Eu e Edmundo, a gente brigava todo o rachão. Rachão, hein? Imagina no campo, no jogo. Deixa eu falar uma coisinha. Eu acho que a gente está falando do negócio de liderança, mas você já reparou que tudo que os jogadores fazem em campo, eles olham para o banco? Porque a liderança está lá. A liderança está fora do campo. Nós estamos tratando os jogadores da seleção brasileira, que são astros internacionais, quase todos eles, porque poucos jogam no futebol brasileiro, mas tudo que eles fazem, eles olham para o banco. O líder da seleção está no banco de reservas. Ele não está do lado de dentro. Isso é um problema. Ele está do lado de fora. Isso não é um problema? É o Tite, é o treinador da seleção brasileira. Mas não é um problema isso? Porque tem coisa que tem que ser resolvida nas eliminatórias, isso foi uma solução. Porque ele assumiu, organizou e os jogadores davam satisfação a ele.
né? Tanto que o Gabriel Jesus fazia os gols, o Neymar, todos iam abraçar o treinador, porque ele organizou a seleção e ele assumiu a liderança. Então você vê, todo jogador pós jogada, ô professor, e aí, tô bonito? Aí, entendeu? Ô professor, fiz direitinho. Mas tem coisa assim, que não dá pra resolver. mas é o que eu tô negócio. Dentro do campo, tem que ter um cara pra pegar no pé dos outros. Eu queria ouvir isso do Emerson, porque o Emerson era o capitão em 2002. Claro. Ele só não foi o capitão porque ele foi cortado na véspera da estreia. Sim. Eu acho uma coisa. Eu acho que essa questão das entrevistas, da timidez do Coutinho, ela tem uma importância. É reflexo. Mas ela um pouco é reflexo desse mar de assessoria de imprensa que faz tudo virar politicamente correto. Então o cara tá sempre falando, tomando o maior cuidado para não falar nada que seja usado contra ele. Sempre. Então, desse ponto de vista, tá errado. Claro que tá errado. Mas não significa que dentro do campo ele não tem outro comportamento. Vou dar um... Eu não lembro... Em 94, o Zinho não era o cara que dava as maiores entrevistas mais explosivas, não é? Tô errado, Zinho? Eu lembro muito mais de você dando entrevistas mais fortes em 98, quando estava no Palmeiras, em 2000, quando estava no Flamengo. Em 94 não era... mesmo porque em 94 a imprensa me amava, né? Então, poxa, eu não precisava dar entrevista explosiva. Não, mas eu digo, você podia reclamar, por exemplo. Você podia reclamar só da brincadeira que a Catarina fez. Agora, reclamei, mas aí eu reclamei olhando no olho de cada um ali. Sim. Em 2002... precisava aparecer na câmera. Era um tempo que não tinha esse politicamente correto como tem hoje. Que acho que é um pouco reflexo disso. O depoimento que eu queria do Emerson é... Em 2002 o grupo era diferente, mas a liderança fora de campo também não tinha peso? Ou você acha que era... Pergunta pro Emerson qual era o apelido dele na seleção. Pergunta pra ele. Não, mas eu quero entender a relação... Ele pode falar. Eu quero entender a relação que o Pascoal fez aqui. O grupo olhava pro banco no Filipão ou não olhava? Não, nós tínhamos jogadores que tinham uma certa liderança. Eu lembro que dois dias antes da estreia, nós tivemos um treinamento muito ruim. Muito ruim. E eu lembro que o Filipão saiu do treinamento. Verdade. O Murtosa que tocou o restante do treino. E nós ficamos olhando um pro outro, porque ele estava muito ansioso para a estreia. E quando... na volta pro vestiário, tinha Ronaldo e Rivaldo sentados. E os dois reclamando muito daquela atitude do Filipão. Porque o Filipão estava muito nervoso esses 2 dias antes da estreia ali da seleção brasileira. E o que aconteceu? Eu sentei no meio dos dois, porque eles falavam o seguinte para mim: o teu pai, o Filipão, teu pai. Eles reclamavam para mim. E eu sentei no meio dos dois e falei: gente, quantas Copas do Mundo o Filipão tem? Cara, são vocês vão decidir. Boa. Então, às vezes, não é o grito. Muitas vezes é conversando, tentando acertar, entender a situação, o momento. O Tite fez a sua estreia também. Será que o Tite tem que pensar em tudo? O Tite tem que pensar na escalação, ele tem que passar todas as informações do adversário, ele tem que fazer tudo? Não. Ali em campo não dá tempo. Tem alguns momentos do jogo que o jogador ele tem que se ajudar. Ele tem que falar, ele tem que reivindicar, até mesmo pro treinador. Quantas vezes a gente viu um jogador da seleção brasileira chegar na beira do campo e conversar com o Tite? E dizer: professor, como é que estão as coisas? Professor, a gente está com dificuldade aqui. Eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Como é que a gente faz essa marcação? Não teve. Então, assim, é muito importante isso. É isso que nós estamos falando. A gente não quer mudar o caráter dos atletas. Não. Cada um tem um perfil. Um fala mais, um fala menos, um brinca mais. Mas eu acho que é Copa do Mundo. Copa do Mundo é no detalhe. Se ganha no detalhe. O Brasil tem que estar atento a isso. Vai vir mais bola na área, vai ter mais equipes com esse potencial e o Brasil tem que estar atento a isso. Olha, que depoimento